Meu Deus do céu! Muito obrigado, Pai, por esta abertura tão significativa que o Senhor me proporciona. Esse altar de pedra, dentro desta dimensão exótica, linda e tão profética. Eu estou muito entusiasmado. Te glorifico intensamente. E preciso expressar a minha gratidão extraordinária pelo Senhor estar sendo tão generoso comigo, Pai, ao me introduzir nessa pedreira diferenciada mais uma vez. Me dando a alegria de me envolver profundamente contigo em novidade de vida. Pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Pai, muito obrigado. Pois esse é o 18º episódio da série Alicerçado sobre a Rocha. E sendo assim, vale muito a pena ressaltar que no episódio anterior eu tive o prazer de ministrar de uma forma introdutória e bem esboçada sobre os 4 querubins de Ezequiel 1, interligado com o capítulo 10, pois os dois tratam do mesmo fenômeno. E foi muito edificante. E nesse episódio tão interessante, o 18º da nossa série, o Senhor me proporciona a inspiração para dar continuidade nesse embalo tão gostoso, inusitado e criativo de Ezequiel 1. Porém, hoje vai ser essencial nós avançarmos para Ezequiel 10, fazendo referência ao homem vestido de linho. E sendo assim, nós vamos deslanchar nessa magnitude do Espírito Santo Todo-Poderoso. Pois eu creio que o nome do Senhor vai ser amplamente glorificado e nós seremos bem edificados. Pois nesta tarde radiante de segunda-feira, o Senhor está sendo surpreendente ao nos revelar Ezequiel 10, caracterizando esta ministração anestésica, cirúrgica,
cicatricial e com um teor bem artístico, englobando o homem vestido de linho. E esse linho, ao mesmo tempo que é revelador, é misterioso. E simultaneamente é misterioso e é revelador. Portanto, vamos trafegar nesse patamar tão curioso e construtivo que o Senhor Deus Todo-Poderoso está nos proporcionando. Pai, muito obrigado. É para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que delícia, meu Deus. Ezequiel 10. A glória de Deus afasta-se do templo. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vai entre as rodas, por baixo dos querubins, enche as mãos com brasas ardentes, apanhada de entre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E, enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam do lado sul do templo quando o homem entrou. E uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando Ele fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins. O homem foi e ficou ao lado de uma roda. No meio do fogo que estava entre os querubins, um deles estendeu a mão, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem e as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver que se parecia com mãos humanas. Eu vou me concentrar no 6, 7 e 8, pois é muito estratégico. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, o homem foi e ficou ao lado de uma roda. No meio do fogo que estava entre os querubins, um deles estendeu a mão, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem vestido de linho, que as recebeu e saiu. Debaixo das asas
podia-se ver o que se parecia com mãos humanas. Louvado, temido e muito apreciado é o nome do Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, o nosso Pai, que decidiu ser tão misericordioso conosco, nos proporcionar esta linda vitória. Pois se trata de um fenômeno. O profeta Ezequiel está cativo junto ao rio Quebar, na Babilônia. E nesse inteirinho, o Senhor decide abrir os céus para ele e mostrar a Ezequiel os 4 querubins incendiados pela glória de Deus, os quais estavam aparelhados dentro do mesmo propósito, corriam como relâmpagos em zigue-zague. E conforme eles corriam, o fogo que havia entre eles também girava freneticamente em um circuito multifacetado, resplandecia e liberava os relâmpagos também. É um grande clássico das Sagradas Escrituras, englobando Ezequiel 1, com 28 versículos, no capítulo 10, com 22 versículos. O contexto muito forte para o ápice acontecer no capítulo 10, está no capítulo 9, quando aparece pela primeira vez, nessa sequência eletrizante, o homem vestido de linho, com um estojo de escrivão na cintura, sendo orientado, incentivado, impulsionado por Deus para marcar na testa aqueles que ainda permaneciam fiéis a Deus em Israel. Aqueles que suspiravam pela justiça, adoravam o Senhor, faziam a vontade dele com excelência e agradavam o coração do Pai. O homem vestido de linho começa a brilhar no capítulo 9, acompanhado dos 6 intendentes, cada um segurando a sua arma destruidora nas mãos, ordenados para que matassem homens, mulheres, anciãos, crianças e assim por diante.
todos quantos eles encontrassem sem a marca na testa. E o homem vestido de linho é introduzido nesse cenário caótico de Israel exatamente nos dias de Ezequiel. E conforme ele marcava na testa aqueles que ainda preservavam a pureza, os outros, os 6 intendentes, trucidavam os rebeldes. O juízo de Deus era implacável. A terra precisava ser purificada, sarada, revirada, tratorada, reconfigurada e alinhada para que uma nova safra de verdadeiros adoradores aflorasse em Israel. Deus estabeleceu um divisor de águas através do homem vestido de linho e dos 6 intendentes com as suas armas destruidoras nas mãos. E nesse embalo tão entusiasta, ocorre um fenômeno no capítulo 10. Pois o homem vestido de linho foi privilegiado, pois o Senhor resolveu motivá-lo a se aproximar muito dos 4 querubins, se posicionar entre eles, debaixo dos 4, lado a lado, com uma das 4 rodas gigantescas, repletas de olhos, na cor turquesa. Ele aguarda, repleto de expectativas muito positivas. Era um êxtase pré-engatado, e o Senhor determinado a presenteá-lo com a ampliação do seu ministério profético, a tal ponto que um dos querubins estende a mão entre os outros 3 querubins, e na própria dimensão em que ele está, em plena correspondência com os outros 3, apanha um punhado de brasas resplandecentes no meio do fogo que girava intensamente nesse circuito multifacetado e resplandecia. E introduz essas brasas terríveis nas mãos do homem vestido de linho. Acerca desse fenômeno, eu preciso destacar que eu fico maravilhado com a criatividade do Senhor, enfatizando, é claro, ao
a dimensão gigantesca das 4 rodas, os aros repletos de olhos, elas brilhando com a cor turquesa. E o turquesa, a turquesa, nesse aspecto tão profético, entre as margens do rio Quebar, águas interligando essas rodas emblemáticas e tão altas com o céu, nós entendemos que é uma junção de águas da terra com as proezas celestiais. É por isso que nós encontramos a evidência da cor turquesa, porque o turquesa, dentro da classificação artística misteriosa e ao mesmo tempo tão reveladora, nos dá o prazer de entendermos a fundo o entrelaçamento da terra em relação às águas e do céu concernente à criatividade do Senhor, refletida diretamente nas maravilhas que Ele criou para nós desfrutarmos aqui. Portanto, a cor turquesa entre o azul e o verde, em um entrelaçamento muito curioso, vai gerar esta cor enigmática, tão atraente e contagiante ao mesmo tempo. E nesse inteirinho, um homem vestido de linho está credenciado por Deus dentro desta missão impressionante, inclusive de pegar essas brasas incandescentes e espalhá-las pela cidade por causa da pureza, porque o linho inicialmente vai simbolizar a peculiaridade da pureza, da santificação, da intimidade e da adoração dos santos para com Deus, se tornando um povo zeloso, especial e de boas obras. É o linho fino, o tecido mais primitivo da história, o qual surgiu antes mesmo do algodão, por incrível que pareça. E na interpretação introdutória e bem esboçada do linho fino, tanto nesse contexto de Ezequiel 9 e 10, mas também em outras partículas, como por exemplo em Apocalipse, os santos caminhando com Cristo, vestidos de linho fino, o próprio Jesus sendo envolvido
em uma espécie de túnica de linho fino por José de Arimateia, o preparando para o seu sepultamento. E vários outros exemplos tão interessantes envolvendo esse tecido tão agradável, primitivo, luxuoso e conceituado. Nós vamos contemplar o primeiro amor. E quando Jesus vai exclamar em Apocalipse: o primeiro amor ficando, incentivando aqueles que estavam deixando a caridade para trás, para que eles voltassem ao primeiro amor, isto representa diretamente a inocência, o arrependimento, a consciência tranquila, a regeneração propriamente dita, pois só o Espírito Santo pode convencer um homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E nesse embalo, o que importa mesmo para nós é preservarmos o primeiro amor. Caminharmos com Cristo em novidade de vida, pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É o linho fino, estampado no nosso caráter. O fruto multifacetado do Espírito Santo, realçado por Paulo, escrevendo aos Gálatas 5:22. E nessa sequência imprescindível de abastecimento com as facetas tão positivas do céu, nós encontramos o amor encabeçando todas as outras virtudes, entre elas a paz, a alegria, a bondade, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Nós encontramos o amor encabeçando, pois o amor tudo sofre, crê, espera e suporta. Não se ensoberbece, não arde em ciúmes, não suspeita o mal, não é invejoso, não age com inconveniência. É o amor citado por Paulo aos Coríntios na primeira carta, dentro do capítulo 13, com 13 versículos dedicados exclusivamente a esse dom supremo chamado amor, porque Deus é amor. Amando o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Jesus realça em Mateus 11:28 um convite imperativo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
entrelaçando o jugo suave com o fardo leve, a mansidão e a humildade que ele aborda nesse contexto tão estimulante de Mateus 11, 28, 29 e 30, nós visualizamos e apreciamos, na primeira instância, o linho fino, o primeiro amor, a consciência tranquila, a cabeça erguida, sem dever nada a ninguém, a regeneração profunda, acontecendo inclusive diariamente, o quebrantamento arrochado, a conscientização acerca da presença do ilustre dele em nossas vidas e o que nós representamos para ele, a sua imagem e semelhança. É uma chuva de arrependimento, a reconciliação, o conserto, o perdão, a purificação de toda a injustiça, a maior porta de todas, sendo aberta por Ele, pelo poder da sua graça, a graça superabundante, pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça, é a salvação, a vida eterna, o nome escrito no livro da vida. Meu Deus! Meu Pai do céu! Isso é impressionante! É Deus desejando que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, pois há um só mediador entre Deus e os homens, é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus Cristo sendo crucificado, morto e ressuscitado, para nos dar o privilégio de chamarmos Deus de Pai e termos o prazer maior de sermos chamados por Ele de filhos. É uma reconstrução acontecendo. A base montada na rocha, os alicerces se consolidando com a prática dos seus princípios, a estrutura sendo blindada, preservando a essência, tendo essa cobertura gigantesca de amor, graça e misericórdias do Senhor. Se envolvendo com Ele, com vestes novas, marcadas
pela santidade, a mansidão, a intimidade e a adoração que diariamente nós temos a alegria de estarmos expressando no altar, alicerçado sobre a rocha, se cumprindo em nós o Salmo 91, 1000 caindo ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos. Como é prazeroso saber que Deus nos dá essa garantia. Assim como foi com Isaías no capítulo 6, quando o serafim se aproximou dele com uma tenaz, contendo uma brasa viva, coletada no altar, toca nos lábios do profeta, o purifica, e ele, impressionado, acaba confessando: ai de mim, porque os meus olhos contemplaram o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o serafim declara que a iniquidade na vida de Isaías tinha sido dissipada. Ou seja, é o linho fino sendo entretecido. Na urdidura do céu, as tramas de Deus, o viés do Pai, o estilista dos estilistas, nomenclaturando os seus verdadeiros adoradores como nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dele, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que não éramos povo de Deus, porém hoje somos considerados o seu povo peculiar, não tínhamos alcançado misericórdia, porém agora estamos debaixo de uma chuva de compaixão. Lamentações 3. Bom é aguardar a salvação do Senhor, é isso em silêncio. Coloque a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face a quem te fere, seja farto de afrontas. É fazer o máximo possível para preservar as vestes brancas, cintilantes, impecáveis, como luz do mundo e o sal da terra, para fazer a diferença, por causa dessa presença tão linda, da divina em nossas vidas. Vestes que precisam ser muito bem cuidadas, porque é um look diferenciado, flui diretamente do céu, é a escolha de Deus, dentro do perfil de cada um. E em primeira instância, como já foi mencionado, e agora eu vou fazer questão de salientar, é o primeiro amor. É o primeiro amor
encabeçando a inocência, a pureza, a comunhão, a paz que excede todo o nosso entendimento, a qual guarda os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:6, inclusive, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentem as vossas petições a Deus pelas orações e súplicas, e a paz do Senhor, que excede todo o vosso entendimento, guardará os vossos corações e os sentimentos em Cristo Jesus. É a mansidão do Sermão do Monte, interligada com o Salmo 34, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de vida e paz. Observe comigo e aprecie ao mesmo tempo, nesse salmo, a mansidão interligada diretamente com a paz. Nessa junção tão poderosa, nós vamos encontrar a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, porém aos humildes Ele concede a sua graça. Tiago 4:6. O próprio Pedro destaca na primeira carta dele, no capítulo 5, versículo 6, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, e no momento certo ele vos exaltará. Eu citei há pouco e saliento agora Mateus 11, evidenciando o entrelaçamento da mansidão e da humildade de Cristo, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, descanso profundo, sono profundo e restaurador, otimismo, disposição, criatividade, pulso, livramentos, aplicabilidade em massa, confiança, paciência, perseverança, resiliência, triunfo, experiências lindas, sensações muito gostosas e algumas praticamente indescritíveis. A medalha de ouro, lágrimas de felicidade, muita gratidão, os testemunhos anestésicos, cirúrgicos, cicatrizantes e motivacionais. Plenitude em Cristo. A totalidade do Evangelho cristocêntrico. Uma vida realizada com Deus em todos os sentidos, a curto, médio e longo prazo. É um linho fino. A junção da mansidão com a humildade. O jugo suave
e o fardo leve. Amor em inocência, pureza e decência, simplicidade e prudência, estabilidade e foco, desprendimento e velocidade, afinco e sprint, a velocidade máxima, o fluxo tão aflorado do potencial, sendo burilado pelas descobertas acontecendo. Quem somos nós em Cristo? Já que nessa classificação tão abrangente, ele nos considera mais do que vencedores em Romanos 8:37. Só porque ele nos amou e nos ama ardentemente. É o rosto no pó. Choro no altar. O reconhecimento sincero, prazeroso e completo de que nós dependemos unicamente dele. É uma dependência exclusiva. É a soberania absoluta do Pai, do Filho e do Espírito Santo pairando sobre nós, se comunicando conosco, nos proporcionando a sua sabedoria, táticas e incentivos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse Evangelho cristocêntrico, repleto de fogo, é fogo. É o martelo que esmiuça a penha. E o homem de linho, com um punhado de brasas cintilantes nas mãos, espalhando-as sobre a cidade, está interligado com Marcos 16. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem vai, floresce e frutifica. O Pai tem o prazer de podar para que produza mais fruto ainda e os frutos permaneçam. Espalhar as brasas. As brasas incandescentes são as pérolas citadas por Jesus. Não lancem o que é santo aos cães, nem as vossas pérolas perante os porcos. É santo e é pérola. Brasas e anúncios das boas novas, pois quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas notícias, estampando Cristo
deixando evidente o seu amor, a sua graça e as suas misericórdias a todos. Com o seu poder tão revelador, purificador e renovador. É a salvação como uma prioridade máxima, pois o céu é ganho pela força. Portanto, seja forte e corajoso. Deus se comunica com Josué e motiva ele a meditar no livro da lei de dia e de noite. Não olhar para a direita nem para a esquerda. E ser bem sucedido por onde quer que ele andar. Por onde quer que ele andar, está explícito Isaías 54. Canta alegremente, ó estéril que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dor de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da mulher casada. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga bem as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a sua posteridade herdará as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. É ser bem-sucedido em todos os sentidos, a curto, médio e longo prazo. Lucas 6,38. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lançar a semente mais poderosa do mundo nas terras férteis. A terra fértil chamada coração, alma do homem, projeção eterna, crescendo na graça e conhecimento do nosso único Salvador e Senhor Jesus Cristo, o nosso único foco, deixando as coisas que para trás ficam e olhando para as questões prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estou maravilhado com essa dimensão. Glorifico muito o nosso Deus. A minha gratidão é hardcore, pois o Pai me dá o júbilo de vislumbrar o homem vestido de linho junto a uma roda, lado a lado com ela. Debaixo dos querubins imensos, entre as rodas gigantescas, com a cor de turquesa, repletas de olhos, um circuito radiante de fogo resplandecente. Do meio do fogo
fluem os relâmpagos. O homem vestido de linho tem o privilégio de contemplar os pés dos querubins, idênticos aos pés de um bezerro, como cobre polido e cintilante, pés direitos, e aquela apoteose tão explosiva de glória, fogo, relâmpagos, esplendor. Os quatro correndo na mesma direção e não se viravam quando andavam, eram sincronizados no mesmo intuito. Agora ele contempla os pés com o aspecto do cobre polido. Isso brilha e com reflexo tão direto do fogo que está acontecendo entre os quatro. Eu fico imaginando refletindo na vida desse homem tão bem trajado no linho fino do céu, credenciado para uma missão bem peculiar. Pois Ezequiel teve o prazer de contemplar descritas por ele no capítulo 1 e 10, por vários ângulos, mas principalmente de uma forma central, dentro de uma espécie de pirâmide. Porém, o homem vestido de linho, ele foi introduzido por Deus debaixo dos querubins. Ou seja, ele teve uma experiência diferenciada com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Indubitavelmente, se nós entendemos que as rodas são gigantescas, imagine comigo dentro da coerência bíblica e de uma interpretação lógica. Eles eram imensos também. Porém, o que é mais impressionante e me deixa extasiado é contemplar o firmamento com o aspecto de um cristal terrível sobre as cabeças dos quatro, em cima um trono como que de safira, a qual está classificada como a terceira pedra preciosa, ou entre todas as matérias-primas, na questão
de ductibilidade, resistência e assim por diante, como a terceira. A safira está classificada como a terceira mais resistente do mundo, lado a lado praticamente com o rubi, e atrás apenas do diamante, que é o material mais consistente do mundo e só pode ser perfurado e riscado por um outro diamante. E é tão interessante destacar isso porque o trono tem um aspecto de safira, considerando, é claro, que a maioria das safiras são azuladas, em tons diversificados no azul. Entretanto, existem outras tonalidades, como as rosadas, por exemplo. E em cima do trono, o nosso Pai Todo-Poderoso. Da cintura para cima, com um aspecto de âmbar. E o fogo terrível, tinindo a todo vapor por dentro. E da cintura para baixo, nesse divisor de águas, mencionado por Ezequiel no capítulo 1, fogo puríssimo. O homem de linho fino está debaixo dos 4 querubins agora. E nessa visão tão panorâmica, com certeza ele fica maravilhado. Porque os 4 querubins entenderam rapidinho que ele estava ali, embaixo dos 4, lado a lado com uma das rodas, para ganhar um punhado de brasas incandescentes e dar continuidade no seu ministério implacável, lançando ela sobre a cidade. É juízo, purificação, revirando a terra, tratorando, reconfigurando, ajustando a planície, deixando no prumo a superfície, para que esse divisor de águas seja estabelecido definitivamente. E um dia, muitos em Israel, tanto federados lá, quanto espalhados pelo globo, sejam conscientizados pelo Espírito Santo. Cheguem ao pleno conhecimento da verdade e reconheçam e recebam de uma vez por todas Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. Porque a luz do sol vai aumentar 7 vezes, Isaías 30, 26. E a luz da lua será idêntica
a luz solar, até que Deus restaure a quebradura do seu povo, tirando o coração de pedra, o próprio Ezequiel menciona, e dando a eles um coração de carne. Inclusive como Davi relata no Salmo 51, há um espírito e é um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Isaías 66, mais uma vez, eu tenho o prazer de citá-lo nesta ministração tão edificante. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão edificar para mim? E qual vai ser o lugar do meu repouso? Diz o Senhor. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem eu olharei: para o abatido e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Isso é muito interessante. Pois Isaías está se referindo ao tremor. Enquanto Salomão destaca o temor como princípio da sabedoria. E ele não está sozinho. O próprio escritor de Jó realça no capítulo 28 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E como eu poderia deixar de mencionar o Salmo 2? Alegrai-vos perante ele com temor e tremor. Pois até na hora do êxtase com o próprio Deus, em festa com o Senhor, adorando, conhecendo e desfrutando dessa presença tão nobre dele em nossas vidas, nós precisamos priorizar o temor e o tremor, ou seja, o equilíbrio. Pois nessa junção do temor e do tremor, a sabedoria vai fazer toda a diferença, para nós sabermos exatamente como administrarmos essa felicidade ardente. Pois quem é fiel no pouco, e com ele já é muito significativo, vai ter o privilégio de ser colocado por ele sobre o muito. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. A quem tem, vai ser dado mais e mais. Pois está sendo fiel, está produzindo frutos, está agradando o coração do Senhor, e ele vai ter o prazer de introduzir mais e mais, pois ele acredita naquele que está produzindo frutos. Mas a quem não tem, ou seja, não consegue corresponder com o Senhor em fidelidade para aplicar os talentos, favorecer o próximo, ganhar almas, produzir frutos e eles serem permanentes, até o que tem vai ser tirado. E a flexibilidade. A convicção
o reflexo e a inspiração do Espírito Santo para saber aonde, quando e como espalhar as brasas cintilantes das boas novas. Pois o semeador saiu a semear, Mateus 13, e lançando as sementes, uma parte cai à beira do caminho, a outra entre as pedras, mais uma camada entre os espinhos, e se perderam, não frutificaram, não subsistiram. Porém, o que nos alegra muito é sabermos que Deus é muito estratégico e a última porção caiu em uma boa terra. E a Bíblia sublinha que produziu frutos a 30, 60 e 100 por um. Em outras palavras, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não deslanchou na primeira, na segunda e nem na terceira, mas na quarta e última oportunidade, frutificou abundantemente, a tal ponto que o Senhor vai grifar a 30, 60 e 100 por um. O próprio Isaac lançou uma semente, ou seja, plantou agora, cultivou conforme a vontade do Senhor, e dentro de 12 meses teve a honra de colher 100 vezes mais. Esse é o poder fenomenal da multiplicação, debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois a bênção do Senhor só enriquece, com ela não acrescenta dores. Pois Ele é Deus de paz e não de confusão, como em todas as igrejas dos santos. E para que esses fenômenos ocorram na vida dos verdadeiros adoradores, eles precisam praticar continuamente e com veemência o princípio motivacional de Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. 1 Coríntios 2:9: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e ainda não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pai de surpresas, Senhor de misericórdias, Rei de respostas, Pastor de livramentos, é o nosso melhor amigo, intercessor e consolador, é o Espírito Santo. Jesus, nosso sumo sacerdote, intercessor e advogado junto ao Pai, e o Pai, soberano absoluto, coordenando esta ministração, procurando nos edificar o máximo possível. Ele está sendo glorificado, santificando, blindando, cicatrizando e enraizando as nossas vidas mais uma vez. Os vizinhos desta plataforma
os proprietários das fazendas, ao meu redor, os familiares, a família de cada um de nós. Os nossos vizinhos são apresentados agora, parentes, amigos, enfim. E com muita gratidão, fé, adoração e amor, Pai, que nós suplicamos diante da sua presença tão doce, resplandecente e retumbante, e lhe pedimos essa chuva de bênçãos, muito revestimento, pureza, domínio próprio e a sua doçura, Senhor, a ternura do seu amor. Abba, Pai, nós nos prostramos. Eu sou amplamente grato por mais um episódio da série Alicerçado sobre a Rocha. Muito obrigado por esta linda ministração que o Senhor nos proporcionou, dentro da simplicidade do Senhor, para efeito da sua glória, a visibilidade das suas vitórias em nós, linho fino, primeiro amor, inocência, santidade ao Senhor. Muito obrigado. E sendo assim, nesse ápice, eu te incentivo, conforme Ele direcionar você, compartilhe essa ministração com mais vidas, para que elas sejam bem edificadas, o nome do Senhor seja exaltado, e eu espero que Ele te recompense maravilhosamente, pois esse foi o 18º episódio da série Alicerçado sobre a Rocha, e foi muito prazeroso. Eu estou realizado e juntos nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. Senhor, é na beleza da sua. Muito obrigado. Amém. Meu Deus, que delícia, Pai. Muito obrigado pela sua presença tão doce, anestésica e contagiante em nossas vidas. Muito obrigado, Pai.